Como é o sistema prisional? Você falou que são quantas prisões que tem na Irlanda? Então, a gente tem 12 prisões aqui na Irlanda, 10 prisões fechadas e 2 abertas. O que é isso? No Brasil, no Brasil existe a prisão e existe a progressão de pena, né? Então, quando um prisioneiro no Brasil muda de regime, ele pode ficar na mesma prisão com outro tipo de regime. Então, ele entrou com regime fechado, por exemplo, passou um período da pena dele, então aí ele progrediu de regime e aí ele passou para o regime semiaberto. Ele continua na mesma prisão. Aqui na Irlanda é diferente. Aqui na Irlanda existem prisões fechadas e existem as prisões abertas, que só tem 2, né? Porque é muito raro eles irem para prisão aberta. São prisões fechadas, são prisões menores, né? E são prisões no meio do nada. Existe uma em Wicklow, então vou começar a falar dessas 2, né? Existe uma... As abertas. As abertas. Existe uma em Wicklow que se chama Shelton Abbey e existe outra em Cavan, né, para as pessoas daquelas redondezas. Então, basicamente, as prisões abertas aqui são os centros de ressocialização. Quando a pessoa, ela já pagou a pena dela, vamos supor, seja 10, 15 anos, porque normalmente quem vai para prisão aberta aqui são as pessoas que têm sentença de vida, que as pessoas que têm sentença perpétua. Na Irlanda não existe pena de morte. Na Irlanda existe pena de vida, que a gente chama de life sentence, que é a prisão perpétua pra gente, né? No Brasil não existe prisão perpétua. No Brasil, o máximo que qualquer pessoa pode ficar na prisão é 30 anos. E ninguém fica 30 anos, né? Essa é no Brasil. Então, aqui, normalmente, quem vai pra prisão aberta são pessoas que mataram alguém, que receberam a sentença de vida, e aí elas passaram 10, 15 anos na prisão, engajando com todos os serviços. Quando eu digo serviços, psicólogo, psiquiatra, médico, drug counselor. Eles têm como é que é? Um conselheiro sim. Só para as drogas, porque a gente tem que entender que muita gente é preso viciado em drogas, né? Então, o desmame não é assim, parou de usar droga, né? Isso também é um outro... Então, eles dão as drogas lá na prisão também? É porque, assim, né, a gente não chama de droga, a gente chama de metadona, né? Sim. Então, eles vão, no caso, o médico e a enfermeira o médico vai prescrevendo metadona até aquela pessoa parar de usar, até o corpo parar de pedir aquilo. Então, aquela pessoa é muito raro quando alguém vai direto pro detox. Entendi. Né? Que vai direto pro, não quero mais, não vou... Exatamente. Então, o médico, ele vai prescrevendo o metadone até aquela pessoa, até o corpo se desintoxicar por completo. O que raramente acontece porque muitos deles continuam usando drogas, né? Então, as prisões abertas, né? Então, eles vão para a prisão aberta como um centro de ressocialização para que eles... Por quê? A sentença de vida, a prisão perpétua aqui, não quer dizer que é prisão perpétua. Um dia eles vão sair. Eles saem mesmo? Eles saem. Eles saem. A sentença de vida não é de vida. Ela é por alguns anos. Então, assim, o que acontece, eu vou dar uma situação, né? Um cara mata uma pessoa. Ele recebe a pena de vida, né? Que é o assassinato, é pena de vida. Ele recebe a pena de vida, ele sabe que ele vai ficar a vida inteira na prisão. A vida inteira significa, ele vai passar 10, 15 anos, ele vai apresentar bom comportamento nesses anos, ele vai tentar ele vai tentar fazer diferente, fazer algo diferente com a vida dele. Seja parar de usar drogas, seja começar a fazer uma escola, uma faculdade de distância, começar a fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra. E aí, depois disso, existe um engajamento, porque não é a gente, eu não trabalho mais lá, mas não é o sistema prisional que decide quem vai sair da prisão para ir para o Open Center, não, que é a prisão aberta. Quem decide é a cabeça do sistema prisional, que o operacional, né, que é lá em Longford, e existe um setor do Departamento de Justiça que se chama Parole Board. Então, o parole, eles vão decidir se aquela pessoa... Porque o parole trabalha para o ministro da Justiça. Sim. Então, essa banca de jurados vai decidir se aquela pessoa está apta a ir para uma prisão aberta ou não. E aí, nessa reunião, porque eu tive a oportunidade de participar dessas reuniões, fazendo as anotações, né? Essa reunião existem
Todo mundo tá ali, todo mundo que trabalha na prisão. Por exemplo, os chiefs, o prison officer que tá lidando com aquele prisioneiro ali por anos, o cara que é responsável pelo workshop. Então, todo mundo que tem algo a dizer daquela pessoa vai estar presente nessa reunião. Mais os antecedentes dele, o que aquela pessoa fez, porque a gente não tem acesso ao antecedente criminal da polícia. A gente só tem acesso ao antecedente criminal da prisão. Então, se alguém cometeu vários crimes e foi preso várias vezes, a gente tem Já esse sabe. criminal records. Mas a gente não tem o da polícia, porque não é todo mundo que comete crime que vai pra prisão, né? Então, eles têm todas essas informações, e aí, num comum acordo, as professoras da escola, por exemplo, dão a opinião, e aí a pessoa, né, a diretora maior, né, ela é a que decide se essa pessoa está apta para ir para um open center ou não. Rapidinho, é porque você tá falando da prisão aberta e ainda não entrou na minha cabeça. É literalmente aberta? Sim, eles A porta tá aberta Tá lá? aberta, eles podem usar celular, porque eu tive a oportunidade de visitar a Shelton Abbey em Wicklow, né? É muito bonito. É uma fazendona? É lindo, é uma fazendona, é um prédio que parece um castelo. Olha aí, olha, gente, a oportunidade aí de turismo aí. É um prédio que parece um castelo, é bem grande, eles podem usar celular e tudo, porque lá eles não têm cela, lá eles têm quarto. E por quê? Então, você tá ensinando aquela pessoa a como se reintegrar na sociedade. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem pequenininho. Aqui não existe refeitório nas prisões, para os prisioneiros. Que nem nesse que a gente vê em filme americano, que todo mundo senta no mesão e aí se mata, se bate. Aqui não existe isso. Como é, então? Existe a cantina, né? Eles vão com a bandeja deles, eles pegam o prato deles, eles vão pra cela. Eles são trancados na cela por 1h30, que é a hora do almoço, e lá eles comem. Dentro da cela. Da própria cela, Dentro da própria cela. E aí esse exemplo que eu queria trazer, o que a prisão aberta faz? A prisão aberta ensina... Você imagina essa pessoa fazendo isso por 10 anos? Comendo 15 lá anos. na cela, lá sozinho. Exatamente. Essa pessoa, quando ela tá comendo na cela, ela não tá comendo como a gente come no restaurante, por exemplo. Ela tá comendo num ambiente sozinho, num ambiente fechado, que não tem ninguém, ou só tem a pessoa que dorme na cama de baixo ou de cima. Ela normalmente tá sentada assim, com um prato assim. Então ela tá acostumada a não interagir com ninguém, a não olhar para ninguém, a não ver nada, né? Então, quando ela vai para uma prisão aberta, lá existe um refeitório, lá existe uma mesa. Então essa pessoa, ela vai lembrar como que é sentar numa mesa, como que é usar um garfo e uma faca normal. Porque na prisão é de plástico, né? Então, assim, esses pequenos detalhes que a gente não pensa, porque a gente tem acesso a tudo. Obviamente, porque a gente não é prisioneiro. Mas, então, esses pequenos detalhes que é o trabalho de um open center, né? De uma prisão aberta. É ensinar aquela pessoa a como se comportar de novo em sociedade. Então, são duas prisões abertas e são 10 prisões fechadas. Sim. Então, a gente tem 4 aqui em Dublin, a gente tem Whitfield, a gente tem Clover Hill, Mountjoy. Mountjoy é a maior prisão que tem, né? Porque são 3 em uma. É onde tem a female, as mulheres, os homens, e agora tem uma ala só para sex offenders, né? Que são para infratores. Abusadores sexuais. Exatamente. E então a gente tem 4 aqui. A gente tem a de Limerick, Cork, Castlereagh, que é no meio do nada, é lá em Roscommon. Sim. É bem longe. E a gente tem as 2 em Portlaoise, que a gente tem a Midlands e a Portlaoise. Portlaoise é a única prisão de segurança máxima que a gente tem aqui na Irlanda. Nossa. Aí os chefões estão lá. Aí que você se engana. Quando eu comecei a trabalhar, eu achava que a prisão de segurança máxima era onde os maiores traficantes de drogas ficavam e tudo, e não é. A prisão de segurança máxima aqui, normalmente, não tô dizendo que não tem traficante de drogas, mas normalmente é a única prisão onde tem as Forças Armadas, né? Mas as Forças Armadas, não se engane, não estão lá para a sociedade, não. Estão lá para os prisioneiros. Porque os prisioneiros que estão lá são prisioneiros políticos. São crimes políticos. É o IRA, né? O
IRA, né? Que eu falo que é o IRA, né? Então, assim, então são essas pessoas naquela época, a gente sabe, né? Toda aquela questão de Belfast e tudo, do UK e tudo. Então, eles são os mais perigosos, porque eles podem causar rebelião não só dentro da prisão, mas em qualquer lugar que eles estiverem. Então, o sistema dentro de Portlaoise, da prisão de segurança máxima, é completamente diferente de todas as outras prisões. Entendi. É muito interessante, muito interessante. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.